Bem-vinda, Leoa! Que honra, que satisfação estarmos aqui reunidas na quarta temporada do Sabrina Cast Desperte Sua Leoa. Não só você, Leoa, mas você também, Leão. Todos que assistem fazem parte dessa jornada. Eu fico sempre muito feliz. Eu já quero pedir que você curta, que você compartilhe, que você leve essa mensagem mais longe. Eu estou aqui hoje numa mesa mais do que especial com uma mulher incrível. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, Sabrina. Obrigada pelo convite. Oi, gente, que bom que vocês estão aqui. Sabe que não é por acaso, viu? Não é? Eu quero te apresentar, e eu costumo dizer que quando a gente acessa a apresentação de alguém, a Elisângela Gomes, ela vai além daquilo que eu vou trazer e a gente vai poder perceber isso ao longo da nossa conversa. Mas para que a gente possa ir esquentando as turbinas, como eu costumo dizer, ela é empresária, ela é executiva de negócios, empreendedora, comunicadora, palestrante e CEO da Adore Mais FM. A gente vai falar mais sobre isso. A principal rádio gospel de São Paulo. Olha só a relevância disso. Alcançando 25 milhões de ouvintes no estado, com cobertura em mais de 150 cidades. Que coisa mais especial. Seja muito bem-vinda, Elisângela. Obrigada, Sabrina. Obrigada. A gente costuma começar falando, né, que quando você está no centro da vontade de Deus, tudo começa a acontecer. Oh. E muitas vezes mais e além daquilo que a gente pensa, do que aquilo que a gente imagina, justamente como diz na palavra. E aí eu gosto muito quando a gente fala do nosso slogan da rádio, da emissora, que é conectando pessoas e unindo propósito. Uau! E só é possível você viver aquilo que Deus separou para você viver quando você está nesse lugar que Deus te fez para estar. E aí a gente vê tantas pessoas, né, com tantas dificuldades. É claro que mesmo no centro da vontade de Deus tem muitos desafios. E aí eu acredito só para dar aquela validação de que realmente você entendeu ou não o seu lugar. Porque não é as coisas que acontecem com você, é como você lida com elas. E você tendo a certeza, você tendo a segurança do que Deus te chamou para fazer, para ser, você acaba conectando as pessoas que estão naquele mesmo objetivo. Isso é o que a gente faz lá na Dore Mais, com toda a programação, os clientes, os anunciantes, os colaboradores, todo mundo utiliza os dons, os talentos para expandir a palavra. Então a gente hoje, né, fala para tanta gente com esse objetivo de transformar realmente a vida delas. E tem várias formas de você transformar a vida de alguém, né? E a nossa é através da mudança de mentalidade. E é onde nós entendemos ao longo de toda essa minha trajetória como empreendedora há 28 anos, que se você não muda a sua mentalidade, você não vai conseguir fazer a vontade de Deus. Não vai. Por quê? Nós estamos inseridos, né, em ambientes, nascemos em algumas famílias que muitas vezes não entenderam, né, deram o seu melhor, mas tem a tão famosa escassez, as limitações, as crenças, os desafios, os traumas que a gente acaba carregando também. E aí impedindo de chegar nesse lugar que eu costumo dizer que é a realização pessoal. Né? E aí, quando a gente fala de realização, é claro que a gente fala de sucesso. E aí, o sucesso, na nossa concepção, depois de tantos anos de viver, de estudar, de conquistar, de não dar certo, o sucesso é aquilo que você quer muito fazer e você consegue fazer. Você chega no seu objetivo. Então, muitas vezes, o sucesso, para algumas pessoas, para mulheres, homens, não é ali ser milionário, ser bilionário, ou ter empresas, ter negócios. Não. O sonho e o desejo, a realização dela, muitas vezes uma mãe, é ter um filho. Ela quer só o filho. E E aí, esse é o quando o filho sucesso chega, dela. uau, ela é extremamente realizada. Ela faz todo o resto
com toda a sua alma, todo o seu coração, com uma entrega linda. E outros, né? A gente vê que o sucesso é fazer uma viagem, é conhecer outros países e por aí vai. Né? Não necessariamente o sucesso está relacionado diretamente ao dinheiro. É claro que também como coach financeiro eu não posso deixar de validar ele, né? O dinheiro ele envolve em todas as áreas da vida e principalmente nas mais importantes. Agora, ele potencializa, né? Ele é quem é a ponte que vai nos levar muitas vezes a essas realizações, apenas. Ele não é o fator principal, ele é a ponte. Então, lá nos nossos treinamentos, a gente fala muito sobre isso, treina muito sobre isso para colocar o dinheiro no lugar certo, para que realmente a gente não perca o lugar que nós devemos estar, né, como ser humano. E tem sido incrível essa jornada. Ai, né? que linda. Tem sido Você bastante já deu uma interessante. aula. Só na apresentação dela, ela já trouxe uma série de coisas. Eu gosto de ir anotando, porque não só aprendo, como eu também posso ir traçando, né? À luz do que a gente vai trazendo aqui para essa mesa, para você, aquilo que Deus quer que nós tragamos. E você já começou. Para mim, é muito importante o movimento de ter entendido que estar no centro da vontade de Deus fez toda a diferença. Sempre foi assim, Ali? Conta para nós. Não, Boa. não foi assim sempre, imagina. Olha só, eu nasci num lar cristão, Tá. nasci na igreja, só não foi dentro da igreja porque não era dia de culto. Sério? Porque se fosse, minha mãe teria tido lá mesmo o bebê. Igrejeira. Eu amo esse ambiente, né? Onde tem pessoas que buscam sempre estarem melhores e conectadas com Deus. Então, assim, eu nasci na igreja. Tá. E aí, eu começo a empreender aos 12 anos. Fala mais para nós disso. Olha só, Sabrina, eu sempre fui uma garota com muita ambição. Muita. Muito ambiciosa. E aí tem uma diferença entre ambição e ganância. Ambição é positivo, é aquela energia que te faz avançar. Nos faz levantar, nos faz nos Isso. mover, nos faz acreditar que a gente pode estar em lugares mais altos. Isso. E é muito legal você falar sobre isso, porque tem muitas mulheres que, inclusive, foram ensinadas a fazer essa desconexão. Se estou próxima da vontade de Deus, significa dizer que eu tenho que renunciar àquilo de mais belo, especial e harmônico que há para mim. Exatamente. E isso é sair do centro da vontade de Deus. Por exemplo, né? E olha só que poderoso isso. Então, quando eu entendi, claro que foi através da dor, né? Porque uma garota com 12 anos, Ambiciosa, como seria você falou. ambiciosa, sempre... Eu nunca me acostumei com mais ou menos. Tá. Sabrina, minha mãe conta, é muito engraçado, que tudo que a gente ia comprar, ela me levava na loja, tinha que ser o sapato com brilho, tinha que ser o sapato mais caro, a roupa mais não sei o quê. Ai, adoro. Não podia ser nada mais ou menos. Mas imagina você que eu não tinha essa vida ou essa influência no meu ambiente desde então. Eu nasci numa família muito simples, muito simples. Meus pais, empreendedores também. A minha mãe encerra a carreira dela como diarista. O meu pai como motorista de táxi. Lembra do táxi? Lembro. Táxi, meu pai, eu lembro que assim, ele fez de tudo pouco. Foi segurança, tantas coisas que ele fez para dar o sustento pra gente. Então, assim, uma família muito esforçada mesmo para Batalhadora, né? criar a gente. Nós somos em 3 filhas. 3 mulheres? 3 mulheres. Eu sou a caçula, eu sou a última. Uau. Então, assim, um ambiente numa igreja extremamente tradicional, igreja de bairro, Tá. pequena, uma igreja pequena. Todo mundo se conhecia? Todo mundo se conhecia, a grande maioria ali, né, as igrejas mais tradicionais, tem aquela crença da escassez muito forte, né, aquelas crenças de que o dinheiro é a raiz de todo mal,
Ricos não vão para o não vão para o céu. céu. Você já ouviu isso? Muito, nossa. Pois é, e tudo isso, quando a gente vai para a palavra, não tem muita concordância. Por quê? Nós vamos morar em ruas de ouros, de cristal. Deus veio para nos dar uma vida próspera e abundante. O que é abundante? É você ter tanto que sobra e transborda. E aí a gente nasce numa família simples, onde tem que contar as moedas. Eu lembro meu pai indo falando para minha mãe ir pro mercado, comprar uma cebola só para fazer o almoço. Sim, são muitas memórias, né, que a gente tem da infância de muita escassez. E olha só como estava completamente incongruente como eu era da minha realidade. Sim, Percebe? totalmente. Totalmente. Então, eu não me sentia parte daquilo. Uau. Eu lembro desse sentimento desde muito criança. Eu já queria, né? Eu assistia a televisão, eu assistia os filmes, eu olhava Nova York, eu olhava os Estados Unidos, eu brilhava, isso com 8, 10 anos. E aí eu ficava, puxa vida, quando é que isso vai ser possível? Sim, o sonho de criança. E ao mesmo tempo, na igreja, né? E a comunicação na minha vida começa aos 6 anos, onde eu vou para frente da igreja, né, e aí ali eu mal sabia o que era isso também, ser comunicadora ou falar em público. E aí a tia da escolinha, né, ela colocou as crianças assim na frente da igreja e fez aquela pergunta típica para a criança: o que você vai ser quando crescer? Para uma, para outra. Ele perguntou para mim. E eu disse assim: eu vou ser missionária. Não acredito. E eu só vim saber disso, Sabrina, depois de adulta. Uhum. Eu tinha uns 25 anos, um dia que eu fui buscar minha mãe lá na igreja. E aí, ainda estava lá um tio, né? Que eu era criança, tudo é tio, tia. E aí ele me viu, saiu, me viu no portão. E veio me dar um abraço. Menina, que saudade, como você cresceu. Nossa, aí ele começou, até me arrepia toda vez que eu lembro disso. Ele veio e me deu um abraço, mas tão forte, disse assim: eu lembro o dia que você falou lá na frente que você ia ser missionária. E olhando assim, fixo pra mim. Na hora, assim, eu me gelei inteira. Eu, como é que é? Me conta mais sobre isso, tio. Aí ele... Você... E contou essa cena. E eu... Deu certo! Aí ele, por que deu certo? Assustado. Falei, hoje a gente fala para milhões de pessoas, levando a missão, né, com o digital, com o rádio, com todo... Aí ele ficou olhando assim para mim sem muito entender, porque parece que ser missionário, né, e a gente aprendeu isso também, é aquela pessoa que tem muita dificuldade, que vai para outro país, que renuncia a sua vida, sim, ou que tem muita necessidade financeira e tem que pedir toda hora. E que também abriu mão de tudo que era seu em prol do outro. Em prol do outro, exatamente. Então, tá vendo? As crenças, o que a gente aprende com os nossos ambientes, que a gente nasce, podem, sim, impulsionar ou limitar você. Quando você não chega, né, numa consciência. Isso veio depois, Sabrina, de eu estudar muito. Boa, qual foi essa virada, né? Porque você falou que nem sempre foi assim, tinha essa desconexão da sua realidade física com o que você já guardava em termos mentais e na tua visão, uma menina de visão e uma menina que desde muito cedo já sabia, né? Aqui foi chamada para ser e quando foi que você pôde plugar e fazer essa... Eu não acredito, de verdade, que existe uma virada de chave. Existem muitas. Eu costumo dizer que nós vivemos processos e que nós somos como cascas de cebola. Então, a gente vai ali se desnudando rumo à nossa essência. Mas o que é que te lembra ou o que é que vem para você nesse momento que você gostaria de partilhar e sente de partilhar com a gente que foi, nossa, aqui as coisas começaram a se encaixar? Olha só, com 12 anos, lembra que você falou que começou a empreender. Isso. Foi por uma dificuldade. Eu queria um tênis, porque o meu tinha furado e muito vaidosa. Cheguei pro meu pai e falei, pai, furou. Precisa comprar um tênis. Ele, você já sabe se virar? Você acha que dinheiro dá em árvore? Começou aquela... Eu vi muito isso. Eu lembro como se fosse hoje. E aí, eu falei, puxa, e agora? Que uma única coisa que uma menina de 12 anos quer é o quê? A proteção, segurança, o aconchego, do lar, do pai, da mãe.
E aí eu falei, puxa, tá bom. Sempre muito obediente, fui me virar. Lembrei de um dia, passou um missionário na igreja vendendo umas bolachas Olha, para ajudar missões. Olha isso. Como nada é por acaso. Tava por tudo acaso. conectado. Exato. E aí eu lembrei que ele disse assim, que aquelas bolachas ele vendia e 50% era para ajudar em missões. E se alguém quisesse vender aquelas bolachas também, era do mesmo jeito. 50% ficava das bolachas e 50% ia ser para as missões. E nesse dia eu lembrei, sei lá, fazia alguns meses que ele tinha passado na igreja, num culto de quarta-feira, totalmente improvável, né, que é culto de oração, lá nessa religião, na igreja. E eu lembrei dele. O segundo desafio foi convencer minha mãe, né? Sim, a te permitir vender. Mas deu tudo certo, já tinha uma persuasão boa. Convenceu ela. Convenci ela e fui atrás desse missionário, comecei a vender essas bolachas na rua. Ai, que incrível. Então foi aí que eu hoje costumo dizer, comecei a aprender a lidar com os nãos. Boa. Porque para cada, olha só, você que empreende, e se não empreende, você tem que ter uma mentalidade de empreendedor para você decolar aí em tudo que você faz. E olha só, para cada venda, para cada sim de uma venda, primeiro você recebeu no mínimo 9 nãos. Então são 10. Uma venda, 9 nãos. Exatamente. E com 12 anos não tinha como saber disso. Então era muito não, né? Nossa vida. Como é que lida com isso? E aí foram desafios que eu não imaginei nessa idade Enfrentar. enfrentar. Nem tinha ferramenta para isso. Então era assim, eu ia para a igreja e ao mesmo tempo eu ia vender as bolachas, só que aí começou a dar certo, porque eu sempre fui muito determinada. E uma coisa importante aqui que eu quero frisar, Sabrina, é a fé inabalável. Porque a fé, ela é desenvolvida no dia a dia e pelas pessoas que estão à sua volta. Então, se você está perto de pessoas que têm fé, e a fé é a certeza das coisas que não aconteceram ainda. Eu tive essa influência, por mais que a minha família não tivesse ali, né, abundância no dinheiro, Eram prósperos, eu sinto isso. Sim, muito próspero, porque a base, e aí que tá agora o grande X da questão da minha vida inteira, do que você vai ver aqui. É a fé inabalável que minha avó nos ensinou. A minha avó serviu a Deus por 72 anos da vida. Que linda. Então, assim, eu fiz um programa, né, ela foi descansar com Jesus em junho agora, né, tem alguns meses isso, a gente ainda tá se adaptando sem ela. Ela morreu com... A presença física dela, né? Com 92 anos. 72 ela serviu a Deus. E eu fiz um programa lá na rádio, tá lá no meu canal do YouTube. No dia seguinte eu fiz um programa ao vivo, especial, contando a vida dela, a história dela, tudo que ela passou e sem um dia ter perdido a fé. Se você conseguir, a gente já vai se comprometer a colocar o link do programa na descrição do vídeo. Muito bom. Tá no meu canal. Pronto. Do YouTube. Elisângela Gomes é Eli. Fica à vontade, querida. É um programa que eu fiz justamente para mostrar o que está por trás de uma pessoa que chega na sua realização. E a realização da minha avó era ter uma família como ela teve. E ela foi uma mulher de sucesso. Absoluto. Então a fé da minha avó, né, que vem da roça, imagina, com pais ali, ela não lia, e na época dela, não era igual hoje, que a gente estuda tanto, pega livro, lê cada livro, puxa vida. Fantástico, nos faz ir tão longe. Na época dela não, mulher não podia ler. E ela aprendeu escondida lendo a Bíblia. Uma amiguinha lá, ela contando que essa amiguinha tinha aprendido juntar as palavras A com B, Bá, e ensinou para ela. E ela pegou uma Bíblia escondida e começou a juntar essas palavras. Olha isso. Meu Deus. E começou a ler. Então, eu me lembro, todas as vezes que eu ia na minha avó, ela estava lá com a Bíblia, lendo, fazendo oração. Isso, a vida... Eu tenho 42 anos. Também.
Olha só. Sim. Então, eu não lembro outra cena da minha avó tão na família, uma família grande. Ela descobria assim que tinha um desajuste, ela já chamava, já abraçava, já relembrava por que que a gente estava aqui, já relembrava do amor. Ela não deixava ninguém ficar brigada, não. Deixava mesmo. Então, assim, por isso que eu digo, os pilares, os princípios positivos que você teve na sua vida primária. Claro, defeitos todo mundo tem, toda família tem. As bem-sucedidas financeiramente e as que não têm. A gente vê essa realidade em Alphaville, Sem dúvida. né? Onde a gente mora, É muito comum. muito comum. Famílias dilaceradas, Sim, desconectadas. muito dinheiro. Então, e olha só, o que você tem como pilar, como princípio que a sua família deixou para você? Positivo. E muitas vezes o seu chamado, o seu propósito, né, que a gente está ouvindo muito, ele tem a ver aí. Porque é onde você tem autoridade para falar. Porque você passou, viveu e conquistou. Então, para chegar hoje, né, até como você leu aí no meu release, sobre a emissora que a gente tem, o trabalho que a gente faz, primeira coisa foi a fé inabalável. Primeira coisa. E as bolachas deram muito certo. Sabrina, não é que deu? E eu comecei a ver que o dinheiro existe. Uau, isso é bom. E ele existe. Independente daquilo que você, olha só, está fazendo. Mas é o que está por trás dele. Qual é a motivação? E eu não parava. Fala mais sobre isso. Eu não sabia o que era por meta. Tá. Eu lembro que, assim, eu só voltava para casa depois que eu tinha vendido 3 bolachas. Ponto final. Ponto final. Porque eu fiz a conta. Eu vou precisar de tanto para comprar o tênis tal dia para ir para a escola. E tinha um objetivo: o tênis. O tênis. E aí foi. Consegui. Lembro que eu chegava muito tarde em casa. Falei, bom, a R$13 aí foi pouco, né? Comprei o tênis e agora? Qual vai ser o próximo objetivo? Qual que é o próximo passo? Qual vai ser o próximo objetivo? Aí comecei a vender livro. Olha que legal. Na rua também. E aí já era R$50 esse livro. E aí foi indo assim. E fiz várias coisas. Várias. Deixa eu te servir mais. Obrigada, meu bem. Olhar as palavras, né? E olha só. Foi muito incrível essa experiência. Até que, quando eu cheguei aos 18 anos, a gente ouve muito assim. Você, olha a sociedade que a gente vive. É a mentalidade cultural, né? Você precisa ter um emprego. Uma moça como você, crente, cristã, Inteligente. ficar aí vendendo essas coisas na rua, como se, né? Fosse algo menor. E a minha mãe me encheu tanto ali a cabeça que eu aceitei um emprego lá. O irmão da igreja arrumou um emprego numa consultoria empresarial para mim aos 18 anos. Eu fui. Tá bom. Só que eu lembro até hoje, meu salário lá era R$354. Sim. E com as vendas dos livros, eu já fazia muito mais. Tipo, como se fosse hoje, uns R$3.000. Essa era a proporção. Sim. Eu ficava o dia inteiro presa ali, dentro daquele lugar. Não só por isso, mas eu me sentia muito incomodada. Porque eu ficava na frente do computador, ajudando o RH, ajudando a contabilidade, com planilhas. E aí depois a gente entende sobre o perfil comportamental, naquilo que você tem habilidade natural e habilidades desenvolvidas. Então ali, para dar certo, teria que ser uma habilidade desenvolvida. Sim. Porque eu sempre gostei, naturalmente, da comunicação, de vendas, de pessoas, de novidades, de novas experiências. Então ali parecia que eu estava presa. Enfim, mas foi muito importante. Porque eu comecei a ver, né, um ambiente de trabalho corporativo. Aí fui subindo, tive experiências em multinacionais. Tudo por essa empresa. Não, aí foram outras. Foram outras empresas que foi ali também
Eu entendo hoje que já estava programado para ter a experiência que eu tenho hoje. Né? Fui gerente de banco, trabalhei em grandes multinacionais, fui representante de uma região grande em São Paulo, treinando vendedores. Mas sempre trabalhando para outras empresas, até então. Até então. Só que eu nunca tive um negócio só. Mesmo nesse primeiro emprego, olha só, a gente ensina isso lá na inteligência financeira, que para você chegar na famosa riqueza, né, tem um caminho. Você precisa ter uma renda principal, a renda extra e a renda passiva. Fala mais sobre isso. E eu nunca tive um negócio só. Então, assim, mesmo estando prestando serviço para outras pessoas, empresas, eu tinha sempre um negócio, algum empreendimento. Aos 18, eu tinha uma sócia, por mais que eu fui trabalhar nessa empresa, eu vi que eu não ia conseguir mais vender as minhas coisas. Nessa época, eu já vendia decorações de bala de goma. E aí E você mesma fazia? Fazia, aí no final de semana eu ia vender na feira. Eu falei, eu preciso escalar, sem saber o que era isso, né? Preciso escalar esse negócio. Arrumei uma sócia. Então, eu ia de dia para a empresa, para a consultoria. À noite, eu fazia um curso que era técnicas comerciais. Eu chegava em casa às 11h30, meia-noite, e até às 3 eu ia fazer as balinhas, as decorações, para ela sair vendendo. Então, isso foi um bom tempo. Enfim. E aí, sempre tinha mais de uma coisa, uma fonte de renda. Isso foi o que também potencializou muito, né? E eu costumo dizer assim, você precisa desenvolver a habilidade comercial. Porque a todo momento você está vendendo algo, a todo momento você está comunicando algo. Isso é tão poderoso e as pessoas também não dão a relevância a isso. Não dão. Porque a gente está no automático, estamos vivendo no automático. Então vamos lá, fé inabalável, habilidade comercial, vendas e a comunicação. Isso foi o que me trouxe até aqui, como pilares aí, né? E olha só, eu digo que a maior jornada que você tem na vida não é quando você visita vários países, né? Deus me deu a possibilidade de conhecer... Oportunidade. De conhecer muitos países. Eu conheço mais de 20 países. Em um ano eu fiz 33 voos, morei na Europa. Tive muitas experiências. Desnudou e todas aquelas imagens da menina que via na TV e que se perguntava como seria, né? Cuidado com aquilo que você sonha, que você idealiza, que você conecta. Tá atrelado com você. E aí a maior viagem, Sabrina, que a gente faz, não é ir para um outro país. Você vai criar muitas experiências, aprendizados, ampliamente e tudo mais. Mas a maior e melhor delas é quando você viaja para dentro de você. Porque aí sim, nossa, faz total sentido a vida realmente. E a gente ouve muito, você faz isso para quê? Por quê? Então, muitas pessoas não têm resposta. Por que elas fazem o que elas fazem? Vivem no piloto automático, não conseguem se dar conta do que é efetivo, princípio, base, valor para elas. E você, em algum momento, falou sobre isso. Tenham sempre como referenciar os princípios positivos que você adquiriu desde a sua vida primária. Porque só assim que a gente consegue ter discernimento e sabedoria. O que mais eu tenho pedido a Deus é que Ele me dê discernimento, para que eu possa acessar não só o conhecimento. Por isso que aqui a gente traz, esse é inclusive um podcast que é um oferecimento do Instituto Além do Conhecimento. A gente acredita no conhecimento. Tanto eu quanto o Cristiano, meu esposo e sócio, nós estamos juntos há 25 anos. Uau, que lindo! Sim, nós somos fruto do que nós buscamos conhecer, porque também somos de famílias muito simples, mas a gente entende que a gente precisa efetivamente ir além do conhecimento, e só mesmo princípios, valores, como você disse, fé inabalável, porque muitas vezes eu sou conhecedora, mas se eu não tenho fé, como você disse, esse conhecimento ele não é aplicado, ele não é autorrealizado. Então, assim também, se eu não tenho uma boa comunicação, eu não consigo chegar, eu não consigo acessar. E dentro dessa tua jornada, é muito lindo de ver o quanto você pôde
extrair o sentido, não só acessando, como você disse, quem era você, como também aquilo que desde a menininha lá de 6 anos já tinha sido colocado como semente para frutificar, não só ali nas bolachas, mas depois nessa carreira que você foi desenhando, como nos dias de hoje. Que coisa mais especial de ouvir e de aprender com você. E como, então, trazendo aqui essa trilha, né? Nós estamos quase que numa série com ela. Você, então, começou, você... Preciso de mais de uma renda, preciso fazer escala do meu negócio. Quando foi que você efetivamente começou a trazer essa jornada dentro da rádio? Como é que ela chega? Você ia começar a falar comigo no off sobre pilares. Traz para nós. Ai, olha só. É lindo quando você entende os processos que você está vivendo. Tá. Então, lembra, muita ambição, muitos sonhos, muita vontade, muita fé e muita ação. Tá. E num período ali da vida, eu já tinha realizado bastante coisa, né, dos meus sonhos, inclusive, mas parecia que tinha alguma coisa errada ainda. Eu Tá. falava, puxa, porque quando você coloca o seu coração em coisas da terra, em coisas que o dinheiro pode comprar, tá show, tá fácil. Você vai conseguir. Tendo um bom planejamento, um bom mentor, uma boa estratégia, alguém que já passou por aquele caminho, você vai conseguir. Vai encurtar, vai diminuir, inclusive, seu O time. time, vai. Por isso que todo mundo precisa de mentores. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a ver insatisfação. A bolsa, o carro, a casa, a viagem, isso, aquilo. Coisas, né, que a gente vai querendo. Que é Natural. normal, natural. Estamos no mundo. Não somos do mundo, mas nós estamos nele. E aí começou aquela ânsia do tipo, só isso? Puxa, cheguei, tá, e agora? Você chegou nesse lugar, nesse questionamento? Cheguei nesse lugar. É muito curioso, eu também. E a gente alcança, inclusive, o nosso sucesso profissional. É muito curioso, porque nós estamos, talvez você seja mais nova, ou talvez você já esteja mais madura que a gente, mas é muito bacana a gente poder partilhar isso e talvez você vá precisar viver também. Mas a gente olha e diz, mas é só isso? Exatamente. E a gente lutou, a gente batalhou, a gente foi lá, a gente fez, alcançamos o topo. Eu me lembro da minha experiência, inclusive, de um desejo que eu tinha de fazer mestrado na Universidade Federal da Bahia. Eram apenas 10 vagas. E eu ouvia em voz audível, não, é impossível. Lá você tem que, inclusive, passar por uma proficiência, 3 línguas, são livros, os professores fazem perguntas dificílimas. Muito difícil para você, Sabrina. A essa altura do campeonato você conseguir uma dessas 10 vagas. Eu fui lá, fui a primeira de 10, Uau. primeira colocada. Comecei a cursar o mestrado e disse, é isso! Consegui a proficiência, enfim, outras tantas conquistas, postos, né? Eu queria muito ter a oportunidade de assumir um cargo de gestão numa faculdade de Direito e coordenar um curso. Cheguei lá, a gente chega exatamente. O que você quer? Você faz. Mas aí você, de novo, chega nesse isso. lugar. É isso. Faculdade, nossa, aquela pressão. Meu Deus! A única da família ali. Sim. Fala, puxa, aquele TCC à época, gente, eu querendo fazer dinheiro, eu querendo trabalhar, mas tinha que fazer o TCC, que ABNT! chatice! Tá bom, pra quê? Mesmo? Sim. Então, Você chegou nesse lugar. Sim, cheguei. Começou a sentir o vazio. Comecei a sentir, não diria um vazio, mas uma insatisfação do porquê. Boa. Porque eu sempre fui muito questionadora. Se você chegar pra mim e falar assim, Eli, vamos fazer tal coisa? Fazer a pergunta, mas por quê? Isso foi desde sempre, essência. Uhum. Sempre fui muito questionadora. Sabe aquela menina que tudo que a mãe mandava fazer, mas mãe, por quê? Mas por quê? A chata do porquê? Sempre foi assim. Pra eu me mover. Você precisa. Os convites que chegam lá pra nossa equipe, tá? Quem é a pessoa, o porquê, o que eu vou fazer lá, quem é essa pessoa? Mas isso é uma grande lição. Isso é maravilhoso. Porque o nosso tempo, ele é muito importante para você fazer aquilo que você foi chamado para fazer, porque Deus tem pressa.
Uau. Deus tem pressa. E muitas vezes a gente joga o nosso tempo que não volta. E eu aprendi isso também, Sabrina, quando eu venho para a comunicação há 16 anos atrás. Sim. Foi muito gostoso também, como eu cheguei diretamente, né, na comunicação, na mídia, rádio, TV, na época. E um segundo vale. Hoje eu vendo A tempo. atenção das pessoas vale dinheiro. E o próprio tempo. Então, quais são os nossos serviços na rádio? Tá, conta pra nós, tempo. É tempo. Então, assim, lá o nosso time comercial vende ali 30 segundos, é X valor. 1 minuto, X valor. O programa é ao vivo, passou 1 segundo, 1 minuto, o cliente já perdeu. Não tem como eu voltar e entregar o produto para ele de novo. Eu não estoco o tempo. Sim. É impossível. Então, isso viraram, assim, muitas chaves na minha cabeça lá atrás, né? Quando eu começo na comunicação. Sabe essa coisa? Ah, não, depois eu faço. Quando você trabalha com mídia, não é assim. Não tem depois você faz. Perdeu o tempo, aquela mídia, aquela audiência, aqueles ouvintes, já foi. Essa é a diferença do digital também, né? Que grava, assiste depois, que é o on demand e tal. A comunicação raiz. Do ao vivo. Eu adoro um programa ao vivo, né? O que a gente faz gostoso, lá. né? Sim. E por quê? E aí isso está muito conectado com a palavra, que é você viver o presente. Presente, realmente, como diz na própria palavra gift em inglês, presente. E você tem. Então, como é que você vai lidar com isso? Né? Como merece realmente ou não? Então, valide muito o seu tempo. O que você está fazendo hoje aí? Vai te levar para algum lugar ou só está perdendo esse tempo com coisas que você não gosta? Ou muitas vezes para agradar quem você nem admira, que não está te levando para lugar nenhum? Isso é muito importante a gente fazer. Essa reflexão, né, com relação ao tempo. Que não volta efetivamente, né? Não volta. Dinheiro a gente até recupera, mas eu Outro. diria, aquele não mais. Outro. Mas eu digo, o tempo, ele nem tem outro, né? Ele já foi, como você disse. Foi. Então... Hoje você tem 42 anos. 42 você anos. consegue voltar para 35? Não consigo. Disso, tempo. Você não vai. Tem... É tão engraçado, acho que já aconteceu isso com você também. Quando alguém pergunta, qual é a sua idade? Aí você fala, peraí, eu parei nos 35. Eu falo, 35, 38. Não, peraí. Deixa eu pensar direito. Passou tão rápido que eu nem vi. Voa. Eu tenho essa sensação, eu digo, nossa, onde eu parei? Que agora eu já vou fazer 43. O nosso mais velho vai fazer 17 anos. Meu Deus! E a gente olha e diz, de fato, tanto que foi dentro dessa ideia que eu construí essa obra nova que está em pré-venda na editora Gente, que se chama Urgência de Ser Feliz. Fortalecendo a imunidade emocional para acessar uma vida mais descomplicada e próspera. E ali no livro eu trago muitas divagações sobre a minha própria história, história também de pessoas que eu tive a honra de poder acompanhar e que nós, dentro aqui da empresa, também prestamos consultoria do quanto, de fato, a gente se desconecta do nosso estado de presença e a gente começa, inclusive, a viver um eu futuro de que quando e somente se, e a gente não consegue viver com profundidade aquilo que já está preparado para nós. E aí a gente passa a não sentir mais o gosto da comida, as relações vão ficando cada vez mais líquidas, a gente tem dificuldades emocionais profundas a partir de estados de comparação ou desse distanciamento. Inclusive, um dos capítulos é dedicado à fé, da essência que nós temos em Deus e do que Ele efetivamente preparou para nós. Então, é muito bom te ouvir falar sobre isso, porque, de fato, quando a gente chega nesse estágio, eu acho que a vida vai ganhando um outro tom, um outro sentido. E aí você falou, eu comecei a me perguntar e a ter uma insatisfação do meu porquê. Sempre fui inquieta, sempre até a minha mãe me questionava, perguntava os porquês, mas o que aconteceu nesse momento da tua vida? Fala para nós. Ponto. É assim, eu fui fechar uma negociação de alguns milhões. Tá. Né? E eu fiz um trabalho muito intenso durante 3 meses. Quando chegou na reunião final, né, com o sócio, assinatura de contrato e tal, eu me peguei fazendo de tudo
para aquele negócio não acontecer. Olha isso. Claro que inconsciente, Uhum. né? Porque tá vendo a Soubéssemos minha nós. história, Aham. né? Claro. Olha aí a história. E aí, eu me peguei nesse comportamento. Saí dali, muito triste, muito brava comigo mesma. Eu falei, como assim? Eu trabalhei tanto, mas tanto para esse negócio acontecer que me incomodou. Daí eu fui pra terapia, eu fui pra inteligência emocional. Tem alguma coisa errada comigo. Não é possível? Eu gosto tanto desse negócio, eu faço tanto. E já tinha feito muito, realmente. Mas percebe os níveis. Então, aquilo que você sabe, nota essa. Aquilo que você sabe te trouxe até onde você está hoje. Para você ir para o próximo nível, você precisa saber outras coisas. Coisas novas. E aí eu disse assim, puxa vida, onde é que eu tô errando aqui? Pode ser emocional, espiritual, sei lá o Foi quê. buscar. E aí, caí, mergulhei na inteligência emocional, em treinamento de desenvolvimento pessoal, Brasil, fora. Um dia, tava eu lá fazendo curso, treinamento, sei lá, investi alguns milhões nisso. Pra realmente entender, começou assim, o que estava acontecendo Com você. comigo. Uhum. Porque eu precisava arrumar para os meus negócios continuarem acontecendo. Eu vendendo muito, fechando muitos negócios, nessa coisa. E olha como Deus é incrível, né? Ele sempre vai. Eu costumo dizer que Deus, ele é personalizado para cada um. Porque muitas dores que você teve, eu posso ter uma noção. Mas eu não vou sentir na pele. O ser humano funciona muito com dor, infelizmente. Então, esse é um outro pilar da comunicação assertiva, que é o que a gente ensina ali também, e é você ouvir. Ouvir o que o outro está dizendo. Comunicação não é só sobre você falar, e tem pesquisa sobre isso, que é 7% da fala é da comunicação verbal, o restante é tudo comunicação não verbal. Então escuta, sente a outra pessoa primeiro, porque tem dores ali e você precisa trazer uma solução. Seja solucionador de problemas. E eu estava com esse problema. Eu disse, puxa vida, vamos lá. E aí, né, fazendo tudo isso, eu descobri muitas crenças limitantes. Claro que as autoridades, né, sempre está atrelada a pai e mãe. As nossas dores, ali, tem uma porcentagem muito alta disso, que é do seu pai e da sua mãe. E eu me lembro quando veio essa cena, quando eu comprei a minha primeira casa, eu sonho, a minha casa tinha que ser linda. E foi. Era o que você aspirava. As maçanetas das portas, as torneiras, tudo em dourado. Ai, gente, 3 por isso que a andares. gente combina. 7 banheiros para 2 pessoas. Tipo, Aos olhos comuns, pra que tudo isso, né? entendeu? Mas sonho, percebe? Nunca limite um sonho. Por quê? Porque é o tamanho que você é. Se você sonha pequeno, tá tudo bem. Se você sonha grande, tá tudo bem também. Não existe o certo e o errado. Vai dar o mesmo trabalho. Sonhar pequeno ou sonhar grande. Mas você tem que ir lá e pã, realizar. E aí meu pai foi na minha casa. Eu já estava adulta, já tinha conquistado, já estava tudo certo. Tinha feito muito dinheiro, tinha tudo certo. Primeira coisa que ele faz quando ele põe o pé na minha casa, Sabrina, ele põe assim. Eu lembro como se fosse hoje, ele olha. E já vem a crença. Minha filha, cuidado com o pé maior do que você não alcança. Assim, ó, me arrepiou, me deu um frio na espinha. E eu já tinha os treinamentos, eu já tinha as técnicas. Aí eu olhei pra ele assim, honrei, porque tem que honrar pai e mãe, senão também você não prospera. De verdade, não prospera. Segurei, eu queria xingar ele todo, naturalmente falando. Mas como assim? Na sua essência humana. Uhum. Ai, Visceral. do tipo, puxa vida. Você não vê tudo que eu fiz, como assim, nesse momento que era pra estar feliz. Sol e chuva. Mas não. Vai, fica tranquilo. Pago, não vou desonrar tudo que o senhor me ensinou sobre a honestidade, sobre não dever nada pra ninguém. E aí eu validei
os valores dele, que ele me ensinou. Muita sabedoria ali, um conflito Com uma gestão interno, emocional uma interna. gestão emocional. E aí foi nesse momento que eu entendi assim, puxa vida, eu acho que Deus está feliz comigo agora. Foi quando eu honrei meu pai. É num momento onde não deveria. Porque imagina quantas dores ficaram aí com 12 anos o que ele fez. Sim. Só que ele também estava, quando você olha positivo, né, para sua história, ele foi uma peça fundamental para eu chegar hoje aos resultados que eu já cheguei. Foi lá vendendo bolacha para comprar seu tênis, né? E se não fosse ele fazer isso, eu não teria conseguido. Então, olha só, o que é o mais importante na vida? A história. A sua história. Então, e como você conta ela, como você vê ela. Eu poderia contar ela diferente para você. Poderia. E poderia, em torno da sua narrativa, ter construído uma realidade muito aquém do que Deus tem para você, porque a gente fica dentro de um lugar de vítimas, de justificativas, e eu digo isso sempre para vocês. Nós somos frutos das nossas próprias narrativas. Exatamente isso. Simples assim. Simples assim. É simples. Isso não quer dizer que vai ser fácil. Sim. Tem uma diferença entre o que é simples. Simplicidade é você decidiu, tomou uma decisão, foi para dentro. Agora, fácil, Não vai é. ser todo dia. Você vai ter que validar isso aí. Por isso que é importante a sua intimidade com Deus, a sua conexão com Deus, o seu desenvolvimento emocional. E aí tem os pilares. O espiritual, o emocional e o financeiro. Então, quando você, logo pela manhã, já conversa com Deus, já alinha as suas emoções de que vai ser um dia incrível, por mais que coisas ruins vão acontecer, porque isso é palavra também. No mundo tereis aflições. Vai ter! E a gente não pode fugir disso. Não. E aí você direciona suas ações para aquilo que realmente é importante e vai gerar resultado financeiro com o seu tempo. Você vai precisar dele. A gente fica... Não, você não vai fazer dinheiro. Então, pilares. Foco naquilo que você está começando já o seu dia. Intimidade com Deus, alinha as emoções, foco em fazer dinheiro. A gente costuma dizer que foco é lucrativo, né? Exatamente. E o hiperfoco, então? Ai, Sabrina. A gente vai ter que marcar um outro episódio. E aí, conta, como é que a rádio chegou nesse movimento, nesse contexto? Foi lindo demais. Porque eu volto para o Brasil, tinha ido fazer uma experiência lá na Europa, essa coisa do inglês, que eu ouvia, né, que se não tivesse inglês, e ainda trabalhando em multinacionais, eu lembro o pessoal chegando, eu não conseguia me comunicar, aquela coisa. E quando eu volto, tinham várias propostas ali de negócio, de trabalho, de tudo. Por quê? Isso é muito importante. Por que a pessoa quer contratar você? Por que ela quer fechar negócio com você? No que você é especialista? Qual o resultado que você gera? Porque tem muita gente que fala assim, chega lá, ele arruma um emprego aí pra mim? Tem, né, vários negócios, então, ou fulano, arruma um emprego pra fulano, pra mim. É comum, né? Você não tem uma vaga para fulano, ele é um menino tão Chega muito esforçado. no meu Instagram, lá na rádio, no direct, eu sou locutora, eu sou não sei o quê, eu tô precisando de um emprego, me ajuda. Se ajuda primeiro, né? Me ajuda a te ajudar. Então, no que você é especialista, naquilo que você faz, que você é muito bom. Você vai atrair as melhores oportunidades. A oportunidade, ela só vem quando você já está preparado. Boa. Ela não vai chegar. Você nem vai ver a oportunidade passar. A gente fala assim, tô esperando uma oportunidade. Então, fica aí esperando. Não cria ela não, pra você ver. E como é que você cria uma oportunidade? Sendo especialista na sua área, especialista naquilo que você faz, atrelado com uma boa comunicação. E aí, eu começo a servir primeiro. Uma semana. Falei, não, fiz um planejamento financeiro, planejamento financeiro, daquele período. Então, eu ainda estava bem financeiramente. Tá. Aí você aprende também lá a independência financeira, o que é isso, como chegar nela e tal.
Cheguei, Sabrina. Você estava organizada nesse pilar, não era essa a questão. Não. Daí, o pastor da igreja que eu... Da igreja local, não. Não, aí de uma De outra. outra igreja. De uma outra igreja. Lá eu servia, né, no louvor. E aí ele me liga, puxa, a gente tá com muita saudade de você, o líder do louvor de Campinas, da igreja tal, e foi viajar. Vamos lá, na quinta-feira à noite. Tipo, era 7 horas da noite. Tá. Então vamos, tô com saudade de todo mundo também, ainda vou lá adorar a Deus, bora! Fui. Aí chegou uma moça, lá cantando e tal. Chega uma moça, eita, toda cheia da plástica, grandona, e entra assim, senta no primeiro banco. E eu tô lá de cima, vendo, conseguindo ver tudo. Tá bem, me conectei. Sabe quando você fala... Você "Puxa, sentiu. senti. Bom, desci ali rápido pra vir embora, porque eu tava em Campinas, sozinha, de carro à noite. E aí o pastor me chama. César, vem cá. Você tá indo já? Eu tava conversando com essa moça. Aí ele, calma. Pera. Amanhã eu levo ela lá. Falou pra moça. Aí eu falei, agora eu já quero saber o que tá acontecendo aqui. O que é isso? O que é isso? Que conversa é essa? E ela tinha algumas emissoras de rádio e precisava de uma pessoa para gerenciar. Ai, que legal. Gerenciar a equipe. E aí falou da dificuldade que ela tinha naquele momento, de confiança, que tinham passado ela para trás. Aí começou a falar um monte de coisa. E aí eu, como é que é? Como que é isso? Aí ela falou, é uma rádio evangélica, assim, assim, assim. Resumindo, fui lá. Eu comecei a gerenciar 4 emissoras. Já no segmento gospel, eu amei. Eu falei, puxa, falar de Jesus o tempo inteiro. Olha como as coisas elas vão se conectando. Né? Então, a minha habilidade era o quê? Comercial. O que eu fazia? Vendia alguns milhares de habilidade, de resultado. O produto e o serviço é um mero detalhe. Vai precisar conhecer o mercado? Com certeza. Vai precisar desenvolver estratégia específica? Com certeza. Mas isso você faz. Rápido. Aí o nosso mercado mudando, né? O tempo todo. inteiro e numa velocidade assim quase difícil de alcançar. Pois é. Então, foi lindo. E aí foram se passando os anos, fiquei um tempo ali com ela e foi assim. Daí eu monto a Exalta Brasil, que eu tenho essa empresa até hoje, que é a intermediação de emissoras aí no Brasil inteiro também. Sim. Até chegar a Adore Mais, onde eu queria esse dia a dia. Essa rotina. Essa rotina. Hoje a Adore Mais ali, o nosso projeto toma 70% do meu coração. Eu já ajudei mais de 100 mil igrejas a crescerem, Sabrina. Então eu entendi que assim, a habilidade que Deus nos deu é para a expansão do reino. Então, isso enche muito o nosso coração do trabalho que a gente faz ali. Qual é a sintonia? Como é que a gente encontra? Tem canal do YouTube, tudo como Adore Instagram. Mais FM. Pois é, Adore. Vamos colocar também na descrição do vídeo. Adore Mais FM. Isso aí, tem um aplicativo. Se você não está aí na região do estado de São Paulo, né? Na 150 cidades, aplicativo Adore Mais FM, no Instagram, no YouTube. Tem muito programa da rádio também salvo no nosso canal do YouTube. Tá tudo lá. E olha, como as coisas funcionam. Um dia em que ela é convidada para servir, vai àquele local, porque você também sai da sua zona de conforto. Você saiu de onde você estava, foi para Campinas, era noite. Você poderia ter dito não. Não. Uhum. Mas a gente precisa desenvolver cada vez mais essa habilidade de permitir, inclusive, que o Espírito Santo seja esse sensor. Porque essa comunicação, esse elo, é um verdadeiro balizador para que a gente possa ir se permitindo ser guiadas, né? E isso fala muito sobre o que a gente começou também um pouquinho nos bastidores antes, que é nos permitirmos sairmos do controle. Né? Ai. Isso para um líder é muito difícil. Sem dúvida. Sair do controle 100%. O líder vai ter ali uma porcentagem, vai. Normal. Até porque o líder faz parte. Problema, faz parte. Mas o maior deles é o servir. O maior líder é o que serve. A gente tem esse exemplo do nosso Cristo. Né? Que ele veio para a terra para servir. Morreu para servir, por amor.
E quando você alinha, né, o seu negócio com o propósito, que aí eu fundei também o nosso método Negócios com Propósito, onde eu ensino tudo isso, né, com técnicas, tem uma esteira de níveis, né, onde o empreendedor, o líder chega comigo, e a gente faz esse caminho. Não queria também, porque eu queria só apenas fazer dinheiro, ser empresária. E aí você chega num momento, eu dei 5 anos de trabalho para Deus. Sim. Para entrar nesse lugar de ensinar tudo que eu tinha aprendido. E que é um ato de muita doação, né? Porque você transferir ao outro aquilo que você aprendeu é magnífico. Sim. Mas é como você falou, a gente precisa estar num nível, né, de compreensão do todo para que a gente se dedique. Né? O mestre, ele vai para esse lugar de poder transferir com simplicidade, não digo ser simplista, e ao mesmo tempo com profundidade e maestria. Aquilo que nós fomos aprendendo, errando, vivenciando, experimentando ao outro, eu acho que é um ato de abnegação maravilhoso. Sim. Porque você sai do lugar, do primeiro lugar e aí entra o outro. Sim, sim. E aí é onde a mágica acontece, porque a gente passa na prática, né? A cumprir o segundo mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Ai, gente. Sobre todas as coisas e ao próximo. Olha, a gente vai ter que marcar uma segunda rodada, porque você tem muito para trazer. Eu gosto sempre, a gente vai se encaminhando para o final, de deixar uma mensagem que vem do teu coração para a nossa audiência. E que não é combinada, a gente não acertou, mas que vem nesse momento do teu coração. E que você gostaria de imortalizar aqui, porque afinal de contas daqui a 20, 30 anos a gente vai dizer, nossa, lembra daquele podcast, a gente pôde trazer aquela palavra naquele dia, então traz para nós o que vem no teu coração de deixar aqui. Tudo aquilo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede a fonte da vida. Está num mundo onde somos influenciados, bombardeados por muitas informações, por muitas pessoas que falam e que ensinam o que não aprenderam, e o digital, ele facilitou muito isso, e aí vem a comparação, a ansiedade, e aí a gente olha o palco do outro, compara com o nosso bastidor, e aí fica difícil de estar no centro da vontade de Deus quando você compara você com o outro. Então, quando você guarda o seu coração, quando você guarda as suas emoções, quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você realiza grandes coisas. Então, se os seus olhos são bons, tudo terá luz. Então, vai ser difícil? Vai. Vai ser desafiador? Vai. Mas foque sempre no positivo. O grande líder é aquele que olha o positivo, vai em busca da solução e não do problema. Então, o que eu aprendi ao longo de uma vida inteira, né, e eu deixo para vocês, tem várias técnicas de Harvard, mas aqui funciona mesmo, é essa aqui que eu estou te dizendo. E a sua fé em Deus é inabalável. Podem falar o que quiser, mas se você ouve a voz de Deus, e as bênçãos vão começar a te perseguir, não você perseguir as bênçãos. Seja no centro da vontade de Deus, ouve Ele e vai para a ação, servindo e solucionando problemas. Entendendo muito, se comunicando assertivamente e tendo um negócio com propósito. E aí é sucesso. Que maravilhosa! E é sobre isso. Nossa, uau, ouvir a voz de Deus, estar aberta a ouvir a voz de Deus e silenciar os ruídos externos, porque são muitos. Exatamente o que você falou hoje, você falou da sua vozinha lá atrás, proibida de aprender a ler, que com muita perseverança e também essa fé foi autodidata para conhecer a palavra. Hoje, nós vivemos numa sociedade, num tempo, nessa janela do espaço em que o que a gente mais tem é informação. E por isso que a gente precisa ter cada vez mais essa conexão para que a gente entenda o que é para nós, o que é que não é, quais são as oportunidades que efetivamente são aquelas que Deus está colocando no caminho. E olha o que você falou, porque nessa
nessa busca incessante por oportunidades, se Deus está no centro, as oportunidades é que vêm até nós. Que coisa mais especial. Olha, deixa teu Instagram, deixa os arrobas todos, para que todas que estão acompanhando esse episódio possam te seguir, possam te acompanhar, possam conhecer mais do trabalho, aquilo que você carrega. É muito especial para nós aqui do Instituto poder ouvir, aprender com profissionais, pessoas que carregam uma unção como você carrega. Então, eu queria que você deixasse todos os canais. Tudo como Elisângela Gomes, a Eli, Elisângela com S, Elisângela Gomes, a Eli, ou Adore Mais FM, ou Negócios com Propósito. Então, sigam essa querida e tragam para ela, inclusive, o que é que mais marcou no episódio, o que é que... É difícil, porque foi tudo tão especial, mas aquilo que mais te tocou. E eu quero te agradecer, te dizer que foi uma honra, foi um tempo presente, de muitos presentes, e que tudo isso que você carrega ainda seja multiplicado, trazendo para você paz, trazendo para você o alicerce daquilo que lá no seu coração, nos recônditos mais sagrados, você ainda deseja, quer realizar e que se materialize, porque eu tenho certeza que vai ser para benefício daqueles que ainda nem nasceram. Obrigada, Sabrina. Obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho e parabéns pelo trabalho que você está fazendo. O nome disso é legado, é o que você deixa nas pessoas. E você está deixando com o seu canal, com o seu trabalho. Que lindo isso. Que você possa viver tudo aquilo que você me desejou, eu te desejo em dobro. Amém. E principalmente a melhor vida com Deus aqui na Terra. Amém. Que ela assim sim seja. faz todo sentido. Você e sua família. Amém, Obrigada. amém, amém. Um beijo. Gente, acabou, né? Um beijo, né? Beijo no coração. Elisângela Gomes, a Eli. Tchau, gente.